Olá, como vai? Sou Carlos Barroso e o Cena Política. A presidente Dilma despencou. Na época da faxina de ministros, ela ultrapassava fácil a barreira dos 70%. Agora a presidente patina nas pesquisas em torno de 30%. Se a eleição fosse hoje, não conseguiria escapar de um segundo turno. A ex-ministra Marina Silva, por sua vez, ganhou musculatura eleitoral, pelo menos nas pesquisas. Embora o partido dela, a Rede Sustentabilidade, ainda esteja em processo de legalização, Marina foi quem mais faturou com a onda de manifestações e protestos. Tomou o lugar do tucano Aécio Neves como principal nome da oposição. Cena Política debate as pesquisas, até quando refletem a realidade, e ainda a visita do Papa Francisco. O Papa escapará dos protestos? Para essa discussão, Cena Política convidou Elcimara Teles, cientista política, professora do Departamento de Ciências Políticas da UFMG, coordenadora do Grupo de Pesquisas Opinião Pública, também da UFMG, pós-doutorado em Política pela Universidade Complutense de Madrid. Wellington Teodoro da Silva, historiador, professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, pesquisa as relações entre religião e política, catolicismo e república brasileira, presidente da Associação Brasileira de História das Religiões. Iracema Amaral, repórter da editoria de política do Portal UAI e do Estado de Minas, trabalhou nos jornais Diário do Comércio, O Tempo e Hoje em Dia. Foi assessora do governo de Minas, da Assembleia e da OAB. Atuou também na Rede Minas de TV. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse dia, que, inclusive o dia que o Papa chegou, nós já vamos debater sobre a vinda do Papa, o que isso vai representar, né? Sim. E, professora, a senhora que atua aí até no campo do estudo de pesquisas e tudo mais, da UFMG, eu vou pedir ali para colocar esse quadro dessa última pesquisa, que é do IBOP e do jornal Estado de São Paulo, o Estadão, porque esse quadro mostra, de uma certa maneira, como que está esse quadro hoje. A gente tem esse primeiro quadro com a presença da Dilma, né? Dilma como candidata. Ela está com 29% das intenções de voto. Vem a Marina Silva, o Aécio, tem o Joaquim Barbosa inserido nesse quadro. E tem também o Eduardo Campos, entrada do presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Que era colocado como um candidato forte e não mostrou muita musculatura, né? Temos outros quadros com presença do Lula também, em vez com os mesmos adversários, Lula, Marina Silva, Aécio Neves, Joaquim Barbosa e Eduardo Campos. Como que a senhora está analisando esse momento? Naturalmente, pesquisa é um reflexo, um retrato do momento, mas são números que podem repercutir, podem significar uma sinalização, pelo menos, para 2014? Eu acho que os números apresentados eles são muito interessantes, mas é bom situar um pouco que essas pesquisas foram feitas também no calor de grandes manifestações que tomaram conta do país. E, nesse sentido, as pessoas que têm cargos no Executivo, elas tendem a ser desgastadas. Tanto houve desgaste do Executivo Federal, como também houve desgaste em São Paulo do governador Alckmin, do prefeito Fernando Haddad, ou seja, os políticos que representam, digamos, o tempo presente, eles foram bastante desgastados com as manifestações. O que a pesquisa primeiro aparece? Nós temos um quadro que é bastante fragmentado. Uma parcela significativa do eleitorado, a um ano das eleições, tem o desejo de conservação e de manutenção de uma política, tanto que 30% preferem Dilma. E uma outra parte do eleitorado que é um desejo de mudança. Isso coloca uma eleição diferente do que foi as eleições anteriores. Por quê, Carlos? Porque no Brasil nós tivemos quadros muito claros de mudança ou de manutenção. Por exemplo, 94 foi um quadro de mudança quando se elegeu Fernando Henrique, 98 de manutenção, 2002 de mudança, 2006 de manutenção, 2010 de manutenção. Ou seja, o eleitorado claramente se enquadrava em um dos signos. Ou a maioria desejava muito mudar, ou a maioria tinha um signo de conservação. Esse quadro aqui, para mim, é um quadro que significa que existe uma ausência de um signo dominante
nas eleições de 2014. Vai haver uma disputa retórica ainda não existente no Brasil, ou seja, quem vai conseguir captar melhor o desejo do eleitorado, e esse desejo está fragmentado. Marina, o próprio Barbosa, eles significam candidatos que propõem uma renovação, o que não significa que todo eleitorado quer renovar. Mas o fato da Marina ter alcançado 20%, ela tinha Ela 13%. alcançou 19,7% nas eleições de 2010, o que significou 19 milhões de votos. Naquele momento, eu fiz um artigo para poder verificar quem era o eleitorado da Marina, vai ser publicado agora. O eleitorado da Marina é um eleitorado satisfeito com a economia, mas muito insatisfeito com a atuação dos políticos em geral. Então, a Marina representa um setor que quer mudança. Agora, esse setor que quer mudança representa a maioria do eleitorado. Então, eu acho que são as discussões que vão ser tratadas nesse ano. Por que tratadas nesse ano? Antes de começar o horário gratuito de propaganda eleitoral, o eleitor se informa através da cobertura que é dada pelos meios de comunicação. Após o início do HGPE, a partir de agosto, o eleitor busca informação sobre a política no geral através da televisão e ele vê os spots acidentalmente. Então, essas pesquisas tendem a mudar. Nós observamos que 40% do eleitorado ainda é um eleitor indeciso. Então, a gente está falando de uma parcela do eleitorado que era mais atenta à política, que tem maior interesse pela política, mas nós temos também um quadro no Brasil que é um quadro de alta volatilidade. A gente percebeu em 2008, por exemplo, que o Márcio Lacerda saiu atrás, disputou com o Quintão. Então, nós não temos identidades partidárias muito fortes no Brasil para que a gente possa antecipar cenários de qual o cavalo que tem maior chances nesse momento. Eu diria que o Executivo, como é uma eleição de reeleição, ele sempre, em qualquer situação, ele sai na frente. Ele tem o domínio da máquina, ele tem a capacidade de comunicação, de mudar, inclusive, a comunicação com o seu eleitorado, seja esse executivo. Não pode ainda decretar que a Dilma está em apuros ainda. Pelo contrário, eu acho que um quadro assim, ao contrário do que dizem todos os analistas, é um quadro que pode favorecer mais a Dilma. Por quê? 2010 foi um quadro de plebiscito, quem era contra ou a favor do governo. Eles tentaram levar a disputa no primeiro turno. Esse 2014 não vai ser um quadro plebiscitário. Se a oposição sair dividida, o que se coloca é que o executivo incumbente ele vai garantir o segundo turno. A Dilma estará no segundo turno, do meu ponto de vista, nem que seja com 29%, entende? Ela tem a máquina, ela tem os usos de recursos, ela tem a capacidade de fazer coalizões, aumentar o tempo na televisão, dependendo de como é que o PMDB vai reagir. E a oposição tende a sair fragmentada, Marina e etc, etc. Dentro desse quadro que a senhora está colocando, a senhora diria que o eleitor ele vai mais politizado para essa disputa, porque a gente percebe que as manifestações foram no sentido de queremos mais. O que foi dado até aqui ainda é pouco, porque a gente vê outros protestos em outros países, é muito em função da situação econômica, digamos, caótica, que não é o caso aqui do país. Quer dizer, a gente está numa situação, vamos dizer assim, mais confortável. Até essa semana, de uns dias, essa semana, essa segunda que começa a semana, dizendo que a inflação recuou um pouco, nós ainda estamos numa condição de pleno emprego, enfim. A situação econômica não é bem o X da questão, a questão é muito mais de representatividade. A senhora acha que o eleitor chega mais politizado para a eleição de 2014? Eu acho, o fato da Marina ter 23% já significa uma mudança no eleitorado brasileiro. O eleitorado brasileiro hoje, Iracema, ele tem mais conhecimento, ele é muito mais atento à política e o próprio processo de crescimento econômico do Brasil significou também a expansão e a universalização maior do ensino. E essa escolarização crescente no Brasil e em outras democracias avançadas faz com que o eleitor seja mais sofisticado e, portanto, ele tenda a se pautar mais por temas políticos ou por temas morais ou por temas de outra ordem que não sejam apenas o voto econômico e retrospectivo.
Então, nesse raciocínio, uma situação, vejam, eu vou falar uma loucura, uma situação onde a economia esteja mal, ela tende a beneficiar muito mais o incumbente, que se coloca, como o Fernando Henrique colocou em 98, como aquele que é mais capacitado para fazer a transição de uma economia mal. Então, o fato da economia estar indo bem nesse momento, tende a fazer com que a economia não seja o tema do debate. Bom, todo mundo vai dizer que vai manter os fundamentos macroeconômicos. Então, vamos disputar agora um projeto político. Então, a disputa de um projeto político com um eleitor com maior conhecimento tende a fazer com que a eleição seja mais fragmentada, tá certo? O que aconteceu em 2010, por exemplo, foi que o Serra tentou se colocar como alguém que produziria o continuismo do Lula, mas com uma nova forma de fazer política. Ele não conseguiu convencer o eleitorado de que ele representaria essa nova fórmula. Agora, um quadro fragmentado como esse tem que se colocar também que ambos, tanto a Marina quanto o Joaquim Barbosa, eles não têm máquinas políticas consistentes. E partidos fazem muita diferença, porque você faz aliados não apenas para poder governar, mas você aumenta o seu tempo na televisão. O tempo de televisão é importante, te dá mais spots, mais visibilidade, mais redes de assistência e políticas paroquialistas. Então, o fato da Marina sair sem partido é algo que pode fazer com que ela cresça bastante, quizás até venha aí para um segundo turno, mas, do meu ponto de vista, a candidatura dela não se sustenta no segundo turno sem um partido grande, capaz de ter capilaridade nacional. O Joaquim Barbosa, o presidente do Supremo, para mim foi uma surpresa, porque durante aquela onda de manifestações, em junho principalmente, o nome dele emergiu muito nas ruas, né? Foi apontado como um candidato forte. E agora, nessas pesquisas aí, pelo menos, ele está com 6%, 7%. Acho que a relevância dos partidos políticos, não, mesmo que as pessoas desacreditem nos partidos, que eles não cumpram essa função de representatividade, os partidos têm controle de máquinas nos municípios, os partidos têm controle de máquina nos estados, e alguns desses partidos têm personalidades que fidelizam o eleitorado, não apenas pela identidade com o partido, mas pela identidade que se tem com alguns líderes partidários do PMDB ou do PSDB. Do meu ponto de vista, se fosse a estrategista da Marina, eu faria uma coalizão com o PSDB, mas não sairia pelo PSDB, porque o PSDB tem uma máquina mais nacional. A Marina não tem uma máquina nacionalizada, do meu ponto de vista, e não existe uma força social de renovação tão forte que a impulsione para uma presidência. Ela precisaria de máquina e um desejo muito forte de renovação, muito mais forte do que nós temos hoje. Não é que esse desejo não vai existir em 2014. Por enquanto, nós temos um desejo de uma nova fórmula de fazer política, mas não uma paixão renovadora muito forte, como se encontrou, por exemplo, em 2002, quando Fernando Henrique indicou o Serra. E é importante, do meu ponto de vista, lembrar, eleição de reeleição é muito mais facilitadora para o incumbente. Eu queria fazer uma pergunta que é uma pergunta para os dois professores. Tudo bem pensado, a presença do professor Wellington. Tudo está levando a crer que dois assuntos que vão pautar as eleições no ano que vem, a questão da ética na política, né, e a questão da religião se imiscuindo nas questões da política. Eu queria o surgimento aí, acho que do ministro Joaquim Barbosa, eu acho que tem a ver com isso, quer dizer, com a grande exposição dele durante o processo, né, do mensalão, que foi amplamente divulgado, enfim. E queria que a senhora comentasse isso, o aparecimento dele nas pesquisas estimuladas, não tem a ver com isso, com essa necessidade, né, de termos ética na política, quer dizer, ele como um símbolo disso, né? E segundo, a pergunta para o professor seria essa questão da religião. Qual é o limite da religião na política? A gente viu aí o Feliciano, esse primeiro semestre desse ano, o deputado Marco Feliciano, né, dominando a política com esse projeto polêmico chamado Cura Gay. Eu vou ter que fazer um intervalo e depois vou te pedir para você até focar novamente as perguntas, porque a gente tem que fazer um intervalo e volta já já.
De volta com Cena Política, tive de interromper para o intervalo quando a discussão se dirigia para questões de ética e religião, conforme a pergunta da Iracema. Você quer sintetizar a sua pergunta para a professora e para o professor? Isso. Parece que as eleições do ano que vem, esses dois temas vão estar em pauta, né? A questão da ética na política. Eu lembrava o Joaquim Barbosa, que nas pesquisas estimuladas foi lembrado como, embora ele já tenha afirmado que não é candidato, né, à presidência da República, ele sequer ele é filiado, até porque não poderia como presidente do Supremo. E a questão da religião, né, se imiscuindo aí na política, a gente teve o deputado Marco Feliciano, que é um pastor, com o projeto Cura Gay, que acabou sendo arquivado, né, por pressão popular, mas ele já disse que os evangélicos voltam com força total em 2015 e que esse projeto vai ser de novo reapresentado. Então, eu queria saber sobre esses dois temas. Como é que esses dois temas vão ser tratados? Primeiro a questão da ética na política e depois a questão da religião. Bom, na verdade, a ética na política, do meu ponto de vista, Iracema, ela vai sendo tratada em várias eleições no Brasil ao largo dos anos 2000. Por exemplo, a gente deve se lembrar que em 2006, o que produziu o segundo turno entre Alckmin e Lula foi a foto publicada no Estadão, onde aparecia ali aquele monte de dinheiro e aquilo chocou o eleitorado e produziu o segundo turno no momento em que o Lula se recusou, inclusive, a participar do último debate. Em 2010, também a gente teve vários casos de Erenice Gate, de etc., de sigilos, também foi um tema bastante relevante nas campanhas de 2010. Em 2008, todas as eleições municipais foram feitas durante o julgamento e a cobertura do caso do Mensalão. E em 2014 é provável que o tema do Mensalão, da corrupção e da ética também paute um pouco a eleição. Isso repercute na decisão do voto? Repercute. Nessa pesquisa que nós fizemos em 2010, uma parte significativa do eleitorado que votou na Marina é o eleitorado insatisfeito com a política, que potencializou essa insatisfação em função da cobertura que é dada aos casos de corrupção no Brasil. Então, essa não é, digamos, uma novidade, ela será novamente tratada. Esse tema tem capacidade para mudar o voto, eu acredito que ele tem capacidade para produzir um segundo turno, etc., mas não para eleger só por esse tema um determinado candidato. O que me parece mais interessante na política brasileira hoje é que o tema da religião, ele já está bastante presente no Legislativo. A bancada evangélica é uma bancada forte, e é tão forte que um evangélico foi alçado à condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos. Mas Garotinho também teve uma boa penetração entre os evangélicos nas eleições de 2006, e na mesma pesquisa que nós fizemos, fica muito claro que os pentecostais, em sua grande parte, seguiram as igrejas, os seus dogmas, e decidiram votar por Marina. Então, Marina da Silva, ela representou a ética para aqueles insatisfeitos, e sobretudo insatisfeitos porque queriam um novo código político, mas representou também um eleitor mais conservador, com fundamentos mais pentecostais e conservador em termos políticos, não necessariamente em termos econômicos. Se isso vai ser importante em 2010, eu acredito que já é importante no Brasil. E o papel da religião, ele é crescente, mas não entre os católicos. O fato de você ser católico não lhe leva a votar em um candidato A ou B, mas o fato de você ser evangélico e acreditar no irmão e etc., o leva a votar pelo menos em candidatos a deputado no Legislativo. E os evangélicos, eles têm aumentado a sua capacidade de pressionar o Executivo. Eles não fortalecem-se como um partido. Eles estão em vários partidos, e o governo é obrigado a fazer, muitas vezes, coalizão com esses pequenos partidos. Então, a estratégia deles é se fragmentar em vários partidos e depois formar uma bancada ali. Agora, capacidade, do meu ponto de vista, para eleger um presidente, não. Mas para definir um segundo turno, talvez. O professor, eu estava até querendo complementar a pergunta da Iracema no seguinte. A última eleição presidencial, houve um grande debate sobre questões de religião, questão do aborto. A própria presidente Dilma teve de recuar,
ela que havia falado que era a favor do aborto, recuou. Houve também aquela polêmica sobre aquele kit, né? Kit Gay. É o kit gay, chamado kit gay, né? Como era colocado e tudo. Esse tema da religião vai pegar nas próximas eleições, já até que a gente está com a presença do Papa aqui, vamos falar desse assunto. Bom, penso que a religião ela entra nesse teatro da política, do espaço público, como qualquer outro setor organizado da sociedade, né? Essas questões elas são mais de natureza moral do que religiosa propriamente dita, né? Então as igrejas todas elas se sentem muito livres para praticar sua fé. Agora, a questão da moral é algo próprio, né, que não se confunde de maneira necessária com a religião. Agora, tem algumas questões que devem ser consideradas, eu peço um pouco licença para ser pedante, mas quando se pensa religião no Brasil, há uma confusão de entre doxa e episteme. Ou seja, as pessoas tomam um juízo de valor fundado não em um estudo muito aprofundado sobre o pentecostal, o neopentecostal, as várias correntes que existem, sobre o católico no espaço público, toma-se impressões primeiras como se fosse um conhecimento fundamentado, amparado epistemologicamente ou academicamente. Não é? O senhor está dizendo que se coloca os evangélicos todos no mesmo saco, e há evangélicos e evangélicos, exatamente. É isso que o senhor está dizendo? Existem em eventos da Associação Brasileira de História das Religiões, que eu acompanho muito de perto, existem grupos de trabalho de professores de universidades públicas, confessionais, enfim, pessoas... Qual que é a diferença que existe entre um evangélico como Marco Feliciano, né, com posições, vamos dizer, polêmicas, conservadoras, reacionárias, e outros evangélicos? Como é que o senhor... um evangélico que não comunga, né, da opinião de Marco Feliciano, com posições declaradas, gravadas em vídeos, posições racistas, homofóbicas, como que ele vê hoje a questão de assuntos polêmicos, como aborto, união homoafetiva, direitos de minorias, como negros, mulheres? Como é que o senhor que é estudioso... Hegemonicamente, há uma recusa dos temas como religião homoafetiva e aborto, hegemonicamente. Mas não é uma opinião completa, não é uma opinião total. Ontem mesmo eu li uma carta aberta de um grupo de católicas, chamado Católicas pelo Direito de Decidir, dizendo, uma carta aberta ao Papa, dizendo que é necessário reconhecer também a legitimidade de um casamento entre pessoas do mesmo sexo, não é? Então, notem que não são posições, são posições um tanto minoritárias nos grupos religiosos, mas que progressivamente começam a ganhar uma voz no espaço público de maneira mais densa e visível. Na sua pergunta, há no Brasil uma diversidade muito grande de evangélicos, né? É difícil qualificá-los. Existem os pentecostais que surgiram em 1911, em Pará. A primeira igreja pentecostal foi a Assembleia de Deus. Então houve um movimento pentecostal até a segunda metade da década de 70. Então em 77, 78, houve um novo movimento pentecostal, que são os neopentecostais, não é? Pois bem, e agora, recentemente, existe já aqueles estudiosos, sociólogos, que nomeiam como uma terceira onda pentecostal. Talvez o neopentecostalismo, alguns dizem pós-neopentecostalismo, que são igrejas como essa do Feliciano. Estou dizendo isso aqui só para dizer como que é um meio complexo, né? Ele não é hegemônico e existem pentecostais, sobretudo os históricos, que apoiam historicamente o PT e o então PSB. No meio dessa complexidade toda, a gente tem uma candidata, uma pré-candidata evangélica, Marina Silva, crescendo nas pesquisas, pelo menos hoje, né? Mas veja, como é que é a sua análise? Eu gostaria de fazer um breve recuo histórico aqui na política brasileira. O Brasil ele surge, né, como um Estado religioso. O padroado, ele surge sob a égide do padroado, né?
Na Primeira República, até 1930, os republicanos não conseguiram emplacar nenhum grande símbolo da República. O primeiro símbolo republicano de sucesso foi quem? Tiradentes, mas porque eles conseguiram fazer uma relação entre a imagem de Tiradentes e Jesus Cristo. Então, Tiradentes foi um Cristo cívico. É uma forma de religião civil. Então, a religião, no espaço público, ela sempre exerceu um papel importante, né? Eu não digo determinante, mas importante e relevante. Não é verdade? Pois bem, no caso da Marina Silva, me chamou a atenção quando eu estava vendo ali as pesquisas, a Marina Silva e o Joaquim Barbosa não têm partido. Formalmente estão sem partido. Pelo menos ela está quase se efetivando, né? Mas não tem. Não tem um partido que dê sustentação a essa pré-campanha que ela está levando adiante. E aí me ocorreu uma continuidade na nossa tradição republicana do voto ser dado, sobretudo, para a pessoa. Pouco importa o partido e parece que o partido ele é relevante apenas nas negociações dos trâmites do processo eleitoral. Negociação de espaço na televisão e outras negociações desse nível, né? E acrescento aí, no caso do Joaquim Barbosa, um elemento que parece muito com Fernando Collor de Mello, né? Que está na tradição religiosa brasileira, que é o messianismo. Canudos, movimento messiânico, não é? Getúlio Vargas, em alguma medida, foi também um Messias, né? O pai dos pobres, né? O Messias. Collor de Mello claramente se colocou como um candidato messiânico. Caçador de Marajás. Caçador de Marajás. O messiânico não como figura religiosa necessariamente, mas como figura sociológica. Estou pensando aqui na Marisaura Pereira de Queiroz. E eu estou pensando aqui no Lula da Silva, que se né? a gente for falar em Lula líderes também, que sejam líderes que se colocam no lugar do messianismo, a gente pode dizer que o Lula representa mais do que o Joaquim a figura simbólica de um líder messiânico, não é à toa que ele parece com 41% das intenções Exatamente. de voto, O Lula, a despeito do partido, que ele é muito maior do que o partido. O Lula, houve uma entrevista com o marqueteiro do José Serra que disse assim, bater no Lula é igual bater no Padre Cícero. Quanto mais você bate, mais você é odiado e mais ele vence. E no campo religioso é uma coisa curiosa, o Edir Macedo disse, a Universal do Reino de Deus é uma igreja omelete. Quanto mais bate, mais nós crescemos. Então, no terreno religioso, existe uma mística do perseguido, da trajetória sofrida como a vitória final, né? Essa é a mística do Messias. E eu me pergunto se, em alguma medida, quando aparece Joaquim Barbosa, se não há ainda um certo messianismo em torno do nome dele. Um messianismo muito anêmico, mas ainda um messianismo no nome dele, né? Vamos voltar com essa discussão depois do intervalo, que é interessante, inclusive com essa colocação do Lula, que a gente passou pela pesquisa, mas não se deteve nos números e na pessoa do Lula. Vamos voltar daqui a pouco com Cena Política, já já. Com Cena Política, e quando se falou em messianismo, veio logo a figura do Lula, não é, professor? Todo mundo dizer que Lula seria uma encarnação messiânica na política de hoje? Ou uma coisa assim? Olha, Carlos, eu vou voltar de novo à questão dos números e as pesquisas de opinião que a gente fez. A gente faz muitas pesquisas de opinião, nosso grupo trabalha muito com pesquisas de opinião. E tem aquela pesquisa também que nós mostramos ali. Vocês mostraram, eu quero cima, tratar disso, de 2010 e qual o significado hoje. Nós vimos que o Lula, quando é retirado o nome da Dilma, ele aparece com 41% e provavelmente, se a eleição fosse hoje, ele seria o candidato que ganharia no segundo turno. Qual que é o significado disso? Em 2010, nós fizemos uma série de pesquisas eleitorais no país todo e o elemento que foi mais forte e mais eficaz para a decisão do voto no Brasil não foi apenas a avaliação da economia. O elemento mais forte foi a confiança que o eleitor
tinha no Lula. E nós fizemos alguns testes muito interessantes. Quais testes? Se o Lula viesse apoiar José Serra teria uma intenção de voto muito maior do que a Dilma e ganharia no segundo turno. Então, para além de uma questão partidária que é relevante, Lula é alguém que representou o PT e ainda representa, para além do controle que ele tinha sobre a máquina governamental, a avaliação do Lula chegava, naquele momento, a 50% de nota 10, tá certo? A avaliação que eu tenho é que o Lula corresponde não apenas a um projeto de crescimento econômico e de distribuição de renda, e mesmo de criação de um mercado consumidor no Brasil. Para além disso, ele conseguiu se colocar numa grande vacância, numa grande espaço vago que existia no Brasil de representação, na medida que os partidos políticos, sim, na minha hipótese, com exceção do PT, eram muito pouco representativos, e na medida em que o PT abriu muito mão da participação nos movimentos sociais em prol da manutenção de uma governabilidade, criou-se ali um vazio, e esse vazio foi feito, do meu ponto de vista, por essa representação simbólica do Lula, que já ocorreu no Brasil em outros momentos não messiânicos, mas um pouco autoritários, como foi o governo do Getúlio Vargas. Então, eu acho que o Lula é uma representação de partidos, mas é também uma representação de uma certa busca do eleitor brasileiro por um líder que os guie e que os represente simbolicamente. Então, isso é bom ou é ruim? Não se trata. Trata-se de interpretar as características do eleitorado brasileiro. O fato dele ter hoje saído do governo e ter 41% de intenção de voto, do meu ponto de vista, significa que existia um grande oceano entre o governo e a sociedade, que não era ocupada pelos partidos, mas que era ocupada por Lula, e a Dilma e nenhum outro líder conseguiu se articular, de qualquer maneira, se colocar nesse lugar. Mas, de qualquer maneira, a gente vê pelas pesquisas que se a Dilma continuar a cair, o PT está com reserva de luxo no banco, né? Que pode entrar na eleição. Mas eu acho muito ruim do ponto de vista da democracia o retorno do Lula, não pelo que ele significa, o fato de que, será que o país não se renovará e não ultrapassará ou reapresentará novas lideranças que inclusive correspondem aí a essas manifestações? A Iracema estava colocando, será que as pessoas não querem partidos políticos, elas querem uma liderança, elas querem um Lula, ou elas querem uma Marina. A Marina também, quando ela cria sua candidatura, não é uma candidatura que veio a partir de uma proposta. As pessoas eram marinistas. Nós tínhamos em 2010, nas campanhas, as casas de Marina. Então também era uma campanha, do meu ponto de vista, bastante personalizada, como foi a de Dilma, que era centrada no personagem Lula. Na verdade, quem ganhou as eleições de 2014, pelos modelos que a gente fez em 2010, não foi Dilma quem ganhou as eleições de 2014, 2010 foi Lula. Dilma é a representação de um terceiro mandato simbólico do Lula. Enfim, agora, a capacidade que o Lula tem de articular 2014, como alguém que está por trás, também não pode ser desconsiderada. Ele hoje tem 41% de intenção de voto, sem fazer campanha e estando na África no momento das manifestações. Que a senhora faz aí das características, né, do eleitorado, do brasileiro, enfim, dessa busca por líderes que os guiem e tudo. A senhora acha que, eu fiquei pensando aqui, eu comentava isso aqui no intervalo, será que o eleitor não quer partidos políticos fortes, ou será que, e agora eu estou aqui pensando, a reforma política é um assunto que está patinando aí no Congresso, tem 19 anos aí, em torno de 20, 19 anos, enfim, que está aí, cada hora, vem, e dependendo de cada eleição, se faz um remendo eleitoral aqui, outra colar, e agora com essa proposta aí da presidente de constituinte, que acabou que não se tornou, né, inviável, enfim, daí tem uma comissão, o próprio PT está dividido, enfim, em relação a isso. A senhora acha que os políticos se aproveitam dessa cultura nacional, vamos dizer assim, até para não fazer essa reforma política tão necessária, né, para fortalecimento dos partidos políticos? Eu acredito que, não sei se eles se aproveitam, eu acredito que a reforma política é fundamental, é uma resposta que eu acho que o presidente deveria ter dado, essa necessidade aí de trazer
para a sociedade maiores mecanismos institucionais de participação através de um plebiscito, através de um referendo, mas eu acredito também que existe uma cultura política no Brasil que fará com que alguns mecanismos institucionais que são perversos continuem, como, por exemplo, as pessoas são tão desencantadas com a política que elas são contra financiamento público, porque financiar a política é ruim, investir dinheiro em política é ruim. As pessoas são tão desencantadas com a política que elas são contra listas fechadas. Elas não conseguem perceber que o sistema proporcional de lista aberta personaliza mais ainda a política. Então, eu acho muito importante a ideia de uma reforma política, mas eu não acredito que esse Congresso fará a reforma que é desejável para o Brasil, que é a redução das coligações, que é uma discussão sobre o teto e o limite para o financiamento de campanha, e não fará, e que talvez tenha até apoio da população para que não faça, porque a população imagina que gastar dinheiro com plebiscito é um absurdo. Não se tem que gastar dinheiro com plebiscito, porque a política... Pois é, então não se aproveitam disso, desse pouco esclarecimento, dessa pouca informação sobre essa necessidade de se fazer uma reforma política para manter as coisas como estão? Eu acho que não se aproveitam. Eu acho que os políticos brasileiros, ou grande parte deles, não querem mudanças, porque as mudanças não os beneficiam. Mas aí não é só qualquer político brasileiro, qualquer político no geral. Ninguém vai mudar as regras do jogo, se até então as regras do jogo estão me beneficiando. Eu fui uma das poucas pessoas que eu conheço que defendia a Assembleia Constituinte. Eu acho que um plebiscito, uma reforma, ela só pode ser feita com uma classe política que não vai se beneficiar imediatamente daqueles resultados nas próximas eleições. Professor, o senhor estava querendo fazer uma intervenção, né? Sim. Não, eu gostei, aprendi com o que a professora disse, o Cimara disse, mas veja, eu acho que é possível ver de uma outra maneira algumas questões que você colocou. Como, por exemplo, o vazio político, a presença de Lula ser resultado de um vazio político. Eu penso que vazio político houve na transição da ditadura para a democracia e Collor de Mello entrou nesse vácuo político que existia. Pensando aí no Lula e os candidatos com os quais ele competiu, Fernando Henrique Cardoso tem um patrimônio político construído por sua própria pessoa, por sua própria operosidade no espaço público. Que o vazio político que eu falei é de 2010 para cá. Claro que o Lula não é um vazio político. Sim, veja, então o Fernando Henrique Cardoso ele tem um patrimônio político, conhecido pela nação. José Serra foi presidente da UNE em 63. De lá para cá ele construiu o seu patrimônio político. Lula também, como a partir das oposições sindicais da década de 70, também. Então, mesmo a partir de 73, onde pelo menos essas 3 pessoas estejam envolvidas, não há possibilidade de dizer que haja um vazio político. Nem eu disse, por isso mesmo, professor. Sobretudo, quando nós pensamos na crise da política, acho que depois do último mês nós não podemos dizer que haja no Brasil uma crise de interesse político por parte da nação. O que há é uma recusa das instituições, ainda do século XIX, que permanecem na política. Então, a crítica, que você diz é de recusa a nação recusando essas instituições políticas. Né? O nosso aparelhamento político, a sua estrutura é do século XIX. Né? E isso foi muito claro quando as pessoas diziam na rua: eu estou aqui por uma demanda política, eu estou no espaço público, que é o lugar da política. Né? Mas eu tenho recusado o quê? Esses aparelhos históricos, clássicos que estão à minha disposição. Então, há uma crise do aparelhamento político do Estado e do aparelhamento político, dentre os quais os partidos políticos, mas não uma crise de política. Né? Eu não penso que haja uma crise de política no país. Eu tenho de fazer mais um intervalo, mas eu queria só te perguntar, para uma pergunta assim, mais até enfática sua, essas manifestações, esse mês de junho, de protestos, quando as pessoas saíram às ruas, você também acredita que foi contra essa estrutura arcaica, atrasada? Sim, ela é um esgotamento histórico de modelo. Né? Os modelos, eles são criados para um determinado momento histórico, para uma demanda histórica, para um espírito de época, e nós estamos num novo espírito de época. Nós temos um drama muito grande para resolver. Por exemplo, eu como professor, eu sou um homem do século XX. As matrizes teóricas com as quais nós operamos são do século XIX. E eu tenho na sala de aula jovens do século XXI.
Isso é um problema do nosso dia a dia do professor, inclusive. Agora, para eles é muito claro, para nós todos é muito claro a diferença entre um José Serra, um Lula, um Fernando Henrique Cardoso, que construíram a sua própria tradição política, não herdaram junto com o sobrenome. Vamos para mais um intervalo, voltamos com Cena Política já já. Voltamos com Cena Política nessa semana, que é a da visita do Papa ao Brasil. E o professor é um especialista em religião, Estado, religião e política. Sim. Essa visita do Papa nos chama entender, no momento que o Brasil viveu tantas manifestações, esse protesto, esse desejo de mudança, e ele vem participar de uma jornada da juventude. Ele vai chegar, no seu entender, pelo que você conhece da personalidade dele, a debater até com esses jovens, com essa juventude que está à procura de mudanças aqui no Brasil? Olha, eu penso que não. Porque, veja, quando a gente pensa a Igreja Católica e política, nós devemos considerar que o papado como instituição, ele é multissecular. Né? Quer dizer, o papado como instituição, ele é anterior até ao Estado moderno. As nações, né? Então, a noção de tempo com a qual opera um Papa é diferente da noção de tempo do jogo político de 4 anos, 8 anos. Né? Quer dizer, ele opera com a ideia de futuro infinito. Né? E isso permite ao papado uma paciência histórica e um jogo mais cauteloso nesse xadrez político que os políticos convencionais não têm. Né, mesmo sendo ele um chefe de Estado. Então, nesses termos, eu penso que ele vai fazer um discurso mais pastoral, né, não se envolvendo muito nas minúcias dessas manifestações, embora, se elas forem tratadas por ele, penso que será tratado de maneira positiva, porque há cerca de um mês atrás, ele disse publicamente que o cristão é obrigado a ir para o espaço público, é obrigado a fazer política. Né? Porque se a justiça ela é uma necessidade para o cristão, ela acontece nas lides, no espaço público. Ele, no entendimento seu, então, ele colocou que o fiel também tem de ir à política, à luta política, à reivindicação. Exatamente. A luta política, a reivindicação, né? Numa postura, não ser um passivo. Não ser omisso. Ou seja, ele enfatiza muito aquela questão de o católico não ser entrincheirar. Não é uma igreja de entrincheiras combatendo o mundo. Pelo contrário, o que ele sempre diz é para arriscar, né? Para ir no mundo, né? Para correr riscos. É melhor um grupo de fiéis que faz e erra do que um grupo de fiéis que não erra, mas também não faz nada. Então, em termos históricos, é mais interessante você corrigir um erro do que não fazer nada e simplesmente deixando que a história corra em seus próprios termos. Mas ele não teria uma posição, a gente, por exemplo, ver a história dele, a gente leu, ele tem essa ligação com a humildade, ele é um papa, era um bispo, né, que lavava pés de doentes, de aidéticos, essa coisa mesmo franciscana, digamos assim, até mesmo pelo nome de Francisco. Mas não é um papa de ousadia política, como tem os cardeais aqui, como vários bispos aqui brasileiros, da teologia, da libertação, de linhas mais políticas da Igreja Católica, né? Exatamente, de linhas mais políticas. Mas o dado de ele não ser um homem historicamente ligado à teologia da libertação, né, não implica uma necessária resistência dele a essa teologia latino-americana, né? Quer dizer, em larga medida é possível dizer que ele vê mais legitimidade nas causas
que a teologia da libertação tratou, como, por exemplo, a causa do pobre, a causa do empobrecimento, a constatação de que a pobreza é um resultado histórico de estruturas políticas, econômicas e sociais, né? Então, isso seguramente ele não recusa, mas nós devemos compreender que ele tem, diante dos seus olhos, uma igreja planetária, né? Então, ele muito pouco provavelmente vai tratar de maneira enfática na política local de um país. E que tem se afastado um pouco também dos fiéis, né? Até a questão também da ética é uma questão que este Papa está tratando, né? Na medida que ele tem proposto várias reformas, quer dizer, no Banco do Vaticano, sim, que foi alvo de escândalo, né? Na própria congregação lá que administra o Vaticano, que também foi alvo de escândalos, na própria questão da pedofilia, que é uma questão tratada com muito cuidado, às vezes até com uma certa omissão, quer dizer, então ele toda essa questão que hoje permeia o Estado brasileiro, né, essa questão da ética na política, que eu até coloquei como sendo que poderia ser uma novidade para estar sempre aí, né, professora? A senhora lembrou muito bem. A gente está pedindo ética há muito tempo, né? O Vaticano também está pedindo ética, né? Também está pedindo também está precisando ouvir essa voz, né, das ruas, quer dizer, a voz dos fiéis, o que os fiéis estão pedindo. Também nós comentamos aqui a questão das pesquisas foi perguntado aos jovens sobre questões polêmicas, aborto, não é isso? E essa rodada que foi feita aí dos presidenciáveis também teve junto aos jovens, quer dizer, eles também são favoráveis que essas questões também sejam tratadas, né? Para a professora? Eu acho que... Professora, assim, eu queria até ver a sua visão, a visão da professora. Sobre a religião. Sobre essa questão do Papa aí, nesse momento, pós-protestos, né? Guardadas as proporções, todos ali estão... Tanto o Papa, vamos dizer assim, como a Dilma, estão tratando de ética, né? E de trazer de novo de um lado a Dilma o seu eleitorado, o Francisco os fiéis, né? Buscando inclusive, os fiéis, tanto né? o presidente, o Papa e a presidente vão se sentaram hoje para discutir um programa de combate à pobreza. Isso, né? Eu vi, antes de vir para o programa, eu tinha dado uma olhada muito rapidamente nas notícias, ele já tinha falado sobre a questão das manifestações e colocado que era um fato bastante positivo, que, portanto, esse assunto, ele não se miscuiu, mas que era um assunto importante para a presidente tratar. Eu estava justamente em Madrid no momento que o Papa esteve, que era o Benedito XVI ainda, e teve uma série de protestos naquele momento, em função não da visita do Papa, mas em função do fato de que a Prefeitura de Madrid financiou a vinda do Papa em alguma medida, com redução de metrôs, etc. Eu imaginei que talvez no Brasil, como teve a questão recentemente de manifestação, o fato de uma das prefeituras ter ajudado, auxiliado, talvez também pudesse vir uma correlação, a gerar o mesmo posicionamento dos madrilenhos, que era, olha, o problema não é com o Papa, o problema é que nós temos um Estado laico, portanto, não cabe ao Estado financiar a vinda de nenhum chefe religioso, independente de um líder religioso, etc. Isso não aconteceu, acho que não aconteceu porque a situação, naquele momento, na Espanha, uma situação de profunda crise econômica. Havia movimentos como o 15M, que eram parecidos em alguma medida com os movimentos que ocorreram no Brasil em junho, só que o movimento lá era um movimento de profundo desencanto, sim, com as instituições políticas brasileiras, e um desencanto que era genérico. No Brasil, eu acredito que parcela desse desencanto com a política, desse desencanto que existe, é de parcelas mais escolarizadas e de um setor médio da sociedade e que foi para as ruas. Lá era mais amplo? Muito mais amplo, 40% de desemprego entre os mais jovens e 25% de desemprego na sociedade.
E um problema é que a Espanha estava sendo o tempo todo protegida, etc., pela Alemanha para poder sustentar a crise. Então, houve protestos muito fortes contra os partidos mais tradicionais. E isso não beneficiou o governo. Isso beneficiou, no caso, a oposição. Mas eu acho que são protestos de qualidades diferentes que questionam e visões de mundos diferentes. Os protestos lá estavam muito mais próximos de um protesto contra o capitalismo, contra o mercado, e no Brasil um protesto muito mais de desencanto com a democracia. Voltando à questão da religião, o LAPOP hoje fez uma pesquisa muito interessante sobre os protestos na América Latina, porque são diferentes da Espanha. A Espanha está sobre crise, a América Latina em crescimento, em prosperidade. Quais as razões que eles descobriram dos protestos, que eu acho que era a hipótese mais clara? É que a expansão dos serviços públicos e da prosperidade não corresponde à qualidade da representação e da democracia. Então tem um gap aí entre crescer e entre produzir instituições com maior qualidade. Eu gostaria só de interromper. No bloco anterior, eu penso que eu compreendi a professora de maneira equivocada. E se eu a compreendi de maneira equivocada, eu quero pedir desculpas antes que o programa saia do ar. Né? Quando eu pensei que você havia dito que o Lula é resultado de um vazio político. E depois você me corrigiu. Você disse que não, o Lula deixou um vazio político. Né? Mas enfim. Então, por isso, eu peço desculpas por essa Mas então fica esclarecido, né? Não, enfim, mas o Lula, a gente tem de ver, né, e compreender que, seja na polêmica, seja na política, é uma pessoa, é uma personagem difícil de ser entendida. Então, né? se houve essa má compreensão minha, eu peço Agora, veja com a questão do Lula, como eu acho relevante. Eu me perguntei muito que, se nessas manifestações, se nós tivéssemos um líder com as características do Lula, ela teria ocorrido? É óbvio que a gente não pode tratar a história como se. Que canalizasse isso. Que canalizasse o líder isso. carismático do Weber. Não só carismático, mas eu penso, por exemplo, na questão do governo da Dilma, independente do julgamento sobre a política econômica dela, ela produziu um certo insolamento burocrático. O que é o insolamento burocrático? Um governo que trata de ter uma política desenvolvimentista, mas baseada muito no projeto no qual existe um certo afastamento da política. A Dilma não se apresenta como um líder político. Tá certo? Ela se Uma apresenta... diferença aí grande, né? Só que eu queria... última, mas veja, você tem razão no vazio político, porque nós temos aí no Executivo pessoas, em muitos lugares, que não são o político clássico. Que não são o tecnocrata. É o tecnocrata. Nosso governador, a nossa presidente. Exatamente. Tecnocratas. Isso é um vazio político. Isso É, é um então, a vazio diferença- político. É a emergência da burocracia. Da burocracia, aquilo que a gente chama de um oscilamento burocrático. Claro, muitos políticos foram eleitos no Brasil com discurso tecnocrático, de competência técnica, etc. Cria, de fato, um vazio político. Inclusive, no governo Fernando Henrique Cardoso, isso acontecia em outros governos. Isso cria um vazio político. Nós agradecemos a presença do professor Wellington, professora Iracema, e agradecemos principalmente a você e voltamos na próxima semana com Cena Política.